Oi, pessoal. Bom dia. Vamos iniciar mais uma semana, então. E na nossa aula de história, que nós vamos encerrar esse capítulo de história essa semana, nesse capítulo 3, nós começamos vendo, na verdade, algumas comunidades indígenas. Diferenças e semelhanças entre essas comunidades, o que as crianças aprendem na escola, o papel, por exemplo, do cacique, do pajé dentro de uma aldeia, o que fica responsável para as mulheres fazerem, para os homens fazerem as atividades do dia a dia, as crianças, né? Até mesmo alguns rituais das tribos indígenas. Então, isso nós vimos até agora. E a partir da página 268, que é onde nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos ver outro tipo de comunidade que se chama quilombolas. Vocês já ouviram falar esse nome? Quilombolas? Vamos começar então a nossa aula, que já nós vamos descobrir como que funciona essa comunidade, porque eu já estou dizendo para vocês, né, que são quilombolas. É uma comunidade. E nós vamos ver como que ela funciona, quem faz parte dela, tá? Então prestem atenção, que eu vou ler aqui para vocês uma reportagem que se chama assim: Quilombolas contam histórias de luta e pertencimento. Então acompanhe a leitura com a Pro, ó. Aprendi artesanato na infância com a minha mãe e hoje é a minha fonte de renda. Sempre tive orgulho de ser quilombola. Faço peças de crochê e com barro moldado à mão e cozido em fornos artesanais. Relata Albertina Nunes, de 43 anos, que é membro da comunidade quilombola Maquem. Nascida em Maquem, localizada no município de União dos Palmares, Albertina fala sobre seu povoado. O nome Muquem, gente, eu li errado, perdão, é Muquem, tá? Desculpem a prof, vamos lá, Muquem. Segundo os moradores mais velhos, tem a sua origem associada à prática de se amunicar. A comunidade surgiu de um casal de negros sobreviventes da batalha que derrubou o Quilombo dos Palmares em 1694. Os dois esconderam-se. Aí, o que é ali? Esconderam-se, amunharam-se na região. Hoje tem 173 famílias e 833 habitantes que sobreviveram do artesanato e da agricultura, diz a artesã. Então, percebam que é uma comunidade que surgiu por conta de uma fuga, né? Eles fugiram e construíram uma comunidade, começaram a sobreviver a partir do artesanato e da agricultura. O artesanato, gente, é um trabalho feito manual, tá? Pessoas que constroem e fabricam coisas, objetos, bolsas, redes, tudo à mão. Então, isso é artesanato. E a agricultura, que é o cultivo na terra, que a gente já conversou sobre isso. Bom, depois ali na número 1 nós temos algumas perguntinhas perguntando da onde vem a Albertina Nunes ali naquela reportagem. O que é um quilombo? O que vocês acham que é um quilombo? Ou o que é ser quilombola? O que os moradores do Muquem fazem para viver? E por que o nome da comunidade Muquem? Lembra lá, só essa última aqui, só para vocês entenderem que a Muquem vem da palavra amunharam-se, que significa esconderam-se, tá? Bom, ali nós temos uma imagem de uma comunidade quilombola do Remanso, na Chapada Diamantina. Então, agora vamos partir para a prática. Vamos entender o que é essa comunidade, o que eles fazem. Prestem atenção ali, ó, naquele último parágrafo da página 268. Você sabia que durante 400 anos as pessoas foram trazidas à força da África para o Brasil para trabalharem como escravos? Ser escravizado é passar a pertencer a outra pessoa para quem se trabalha sem receber salários. Então, olhem só, durante muito tempo, pessoas foram trazidas da África aqui para o Brasil para trabalharem praticamente de graça. Então, elas não recebiam um salário. A única coisa que elas recebiam era alimento para elas conseguirem sobreviver e poder trabalhar mais ainda, né? Mas não tinham salários, tá? Por isso que eram escravizados.
Os escravos não aceitavam a sua condição, muitas vezes, né? E acabavam fazendo o quê? Eles fugiam para os quilombos. Aí agora vocês vão entender o que são quilombos. Olha lá, acompanha com a prof, ó. Quem puder marcar com marca-texto essa parte, lá na penúltima linha, onde começa assim, ó. Os quilombos eram comunidades para onde iam aqueles que conseguiam fugir. Eles buscavam uma vida melhor em liberdade. Então, só para vocês entenderem, quilombos são comunidades para onde fugiam esses escravos. Então, eles não aceitavam essa situação, com razão, né, gente? De serem escravizados, de trabalhar duro ali, não receber nenhum salário. Então, eles acabavam fugindo dos seus donos, no caso, né? E para fugir para essas comunidades, onde eles encontravam refúgio, tá? Aí, nesse refúgio, eles tentavam buscar por uma vida melhor em liberdade. Então, continuando agora na página 269. Comunidades quilombolas são grupos de pessoas descendentes. Primeiro vamos entender o que são descendentes, ó. São pessoas de geração mais nova de uma família ou um grupo. Exemplo, filhos, netos, bisnetos. Então, as comunidades são grupos de pessoas mais novas, descendentes desses negros que foram escravizados. O que acontecia? Há comunidades quilombolas em quase todo o nosso país, até hoje em dia, olha só que legal. Então, tem essas comunidades, igual as comunidades indígenas que nós estávamos vendo lá, as aldeias, também tem comunidades quilombolas, tá? E os quilombolas, eles mantêm as suas tradições culturais, econômicas e religiosas. Eles representam a resistência e têm uma importante ligação com a sua história. Então, olha só, esses escravos que vinham há mais de 400 anos atrás da África para cá, para o nosso país, para trabalhar sem receber salários, eles deixaram descendentes, né? Ou seja, filhos, netos, bisnetos, que continuaram essa cultura quilombola e até hoje preservam isso. Preservam de que forma? A partir do artesanato, ou até mesmo preservando suas comunidades, igual, olha só, ali do ladinho nós temos uma comunidade quilombola, né, de uma família, e aí aqui ali embaixo também, ó, nós temos outros moradores da comunidade quilombola de Ilha da Maré, que fica localizada na Ilha Grande. Então, ali eles estão fazendo trabalhos manuais, ó, tá vendo que tem bastante palha? Provavelmente eles estão confeccionando alguma coisa. Então, ali do lado nós temos um textinho que fala assim, que o que tem de semelhança entre algumas comunidades quilombolas as comunidades têm semelhanças e diferenças. Por exemplo, o artesanato é muito diversificado. Por que diversificado, professora? Por que é diferente? Por quê? Alguns são produzidos, por exemplo, com cestos de palhas, outros com bordados de crochê, rede de pesca, rede de descanso, cerâmicas, chapéus, entre muitos outros produtos. E alguns artesãos são os reconhecidos nacionalmente. Então, isso é uma diferença ali entre si. Por mais que a maioria dos quilombolas vivam de algum tipo de artesanato, o material que eles usam, até mesmo esse trabalho é diferenciado, né? Alguns produzem um tipo de coisa, outros produzem outro. Então, é uma das diferenças. Na página 270, nós temos ali um menino indo para a escola de bicicleta no Quilombo São José, que é uma comunidade de descendentes de escravos na cidade de Valença, interior do Rio de Janeiro. O seu caminho demora em torno de 1 hora. Olha só. Sua escola fica bem longe da sua casa. Ele vai para a escola de bicicleta, galera. Olha como que é longe. Então, percebam que essas comunidades geralmente são afastadas da cidade grande, assim, né? Olha só, justamente por isso são chamadas ali de comunidades. Nas comunidades quilombolas, cada um tem a sua função. Alguns trabalham na agricultura, outros trabalham fazendo e vendendo peças de artesanato e as crianças, além de ajudar os pais, estudam nas escolas rurais próximas às comunidades. Então, a gente percebe que a fonte de renda dessas famílias quilombolas ou é o artesanato, né?
ou é a agricultura. A agricultura, que é o cultivo na terra, ou o artesanato, que é produzir algo, algum material, algum objeto para ser vendido. E esse material, ou quer dizer, esse objeto, ele é justamente feito à mão, tá? Daí que vem o nome artesanato. Ali nós temos uma informação, mas eu vou passar ela. Nós vamos para atividades. Então, primeiro está perguntando: as atividades quilombolas são formadas por descendentes de escravos. O que foram os quilombos? Lembra lá? Quem que eram os quilombos? O professor explicou ali em cima. O que a comunidade quilombola apresenta de semelhante e de diferente? Então, responde essas duas perguntinhas. Aqui tem mais uma informação para vocês lerem depois. Um outro assunto que nós vamos entrar também são as ribeirinhas, que é um outro tipo de comunidade, e nós vamos conversar sobre elas agora um pouquinho. Presta atenção. Ali nós temos uma história que eu vou ler para vocês para a gente analisar ela certinho e poder responder as perguntas. Então, primeiro tem ali a Nina falando, né? Nossa, gente, como nosso país é grande, não é? Tem gente morando em diferentes lugares, desde os mais secos até aqueles à beira do rio. Eu viajei uma vez com os meus pais pelo rio Amazonas e vi muita gente morando às margens do rio. Na beira do rio? E como eles fazem compras? Vão para o hospital ou para a escola? Eu não tinha pensado nisso. Então, olha só que bacana, galera. Olha a informação. O Luquinha fala ali que uma vez ele já foi viajar para o Amazonas e viu várias pessoas que moram à margem do rio, à margem à beira do rio, tá? Aí uma dúvida das crianças era, como que eles faziam para viver desse jeito, morando na beira ali, na margem de um rio? Será que eles iam para a escola? Como que eles iam para a escola? Como que eles iam para os hospitais? Aí, nós vamos ali justamente agora falar o que são essas comunidades ribeirinhas, lá na página 273. Olha só. As comunidades ribeirinhas são formadas pela população tradicional que mora próxima aos rios. Essas pessoas vivem da pesca artesanal, da caça. Da pesca artesanal significa que eles usam ali, gente, ó, poucas ferramentas, muitas vezes uma vara de pesca ou até rede de pesca para pescar. Por isso que fala do artesanal, né, que é feito ali mais à mão, mais manual. Ou vivem dessa pesca, da caça, ou roçando e do extrativismo. Então, primeiro roçando. O que é roçando? Eles vivem preparando terrenos para plantação, né? Isso é roçar. No Brasil, é na Amazônia, olha só, é lá na Amazônia onde o Luquinha tinha ido, percebam lá na tirinha, ó, a Amazônia fica lá em cima no nosso país, onde justamente está marcadinho lá aquele rio, o rio Amazonas, tá? Que foi onde o Luquinha viu uma parte de uma comunidade ribeirinha ali próximo, né, a esse rio. Então, no Brasil, é na Amazônia que está a maior parte dessa população por causa justamente desse rio Amazonas, que ele é bem grande, tá, galera? Os ribeirinhos vivem em um ambiente diferente, o rio, e aprenderam a conviver com ele. Desse modo, eles adaptam o seu modo de vida, como o tipo de moradia e as atividades que realizam para sobreviver. Então, ali temos algumas informações, olha só. O rio é fundamental na vida dos ribeirinhos. É pelo rio que eles se locomovem e fazem contato com outras comunidades. É por onde chegam os serviços de saúde e de educação. É nele também que os ribeirinhos conseguem uma grande fonte de alimento, que são os peixes. Além da pesca, os ribeirinhos sobrevivem do extrativismo do açaí, do látex. Lembra do látex, que é a matéria-prima da borracha, que a gente já viu na sala? Da castanha e da agricultura de milho e mandioca. Então, olha só, galera, como que é interessante. Eles vivem, geralmente, em comunidades afastadas, né? À beira do rio. Então, a forma de locomoção deles para ir a qualquer lugar, para a escola, para um hospital, igual tava na dúvida lá da historinha, né? É tudo por barco. Então, eles fazem a locomoção dessa forma. O que precisa trazer para a comunidade, eles buscam de barco, né? Que está, por exemplo, na cidade. E a grande fonte do que eles precisam, que é fundamental para eles, que não pode faltar, por exemplo, é o rio. Porque é desse rio que vem
a grande fonte de alimento deles, até mesmo para vender isso, também transformar em dinheiro, né? Que no caso é a pesca. E outra informação importante que eu acho bem legal, que hoje até mostrou lá no começo do capítulo, é como são as casas deles. Olha só ali embaixo, nós temos algumas casas nessas comunidades quilombolas que são chamadas de palafitas. Olha só que legal, como essas casas são construídas à beira do rio, o que acontece? Tem períodos de enchente, né? Ou de que o nível desse rio aumenta com muita chuva, e para essa casa não ser alagada, eles constroem ela acima do nível do rio, né? Sobre estacas, tá? E aí, ó, o rio pode subir o nível que não chega até a casa. Eles constroem até corredores de madeira para poder transitar entre uma casa e outra. É bem legal. Então, ali nós temos o glossário, que é o significado das palafitas, ó. São casas construídas sobre troncos de madeira para que a água não fique no nível da porta e acabe entrando. Também são chamadas de palafitas as colunas de madeiras que ficam embaixo da casa. Que legal, né? Deve ser bem diferente morar assim, né? E viver dessa forma. É bem diferente do nosso modo de vida. Os ribeirinhos mantêm uma relação diferenciada com a natureza e conhecem bem a fauna e a flora da floresta. A fauna está relacionada aos animais, tá, gente? E a flora, a plantação, as plantas. As plantas medicinais, as cheias e os vazantes do rio. Esses conhecimentos são passados dos pais para os filhos. Entretanto, essas comunidades vivem muitas vezes isoladas e com um acesso limitado à saúde e à educação. Então, olha só, eles acabam conhecendo muito mais a natureza por viver próximo ali dela, né? Mas muitas vezes não tem acesso a alguns direitos, igual ali estava falando, que o acesso muitas vezes à saúde e à educação é limitado, justamente por eles morarem longe, em comunidades que ficam muito afastadas da cidade, né? Então, essa é uma realidade ali dos ribeirinhas. Agora, nós temos ali a atividade da página 274, que é onde nós vamos parar hoje. Olhem só. Tá perguntando assim: a vida da população ribeirinha depende do rio. Em que atividades os ribeirinhos utilizam o rio? Para que eles utilizam o rio? Para ir aonde? Para chegar até onde? Para buscar o quê? O que vocês acham diante de tudo que a prof falou e vocês leram? E aí depois vocês vão fazer um desenho de como você imagina que as crianças ribeirinhas vão para a escola. Tá bom? Então, hoje, que é segunda-feira, nós vamos parar na página 274. Amanhã, terça-feira, nós temos aula de história de novo. Nós continuamos da próxima página e vamos até o final do capítulo. Tá bom? Beijo e bons estudos, galera!